Amém. Eu quero convidar vocês para estarmos lendo essa palavra aqui e eu vou poder me afastar um pouco para ler junto com vocês, tá? Esdras 3, de 8 a 13. Vamos lá? Esdras 3, de 8 a 13. E assim no ano seguinte, o da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Radavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Renadade. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião, com trombeta nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns dos que cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes levitas e chefes da família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. E eles choravam alto ao verem que o alicerce do novo templo havia sido colocado. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim, ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Amém? Podem sentar-se. Às vezes, a gente pode estar lendo uma coisa e pode até estar pensando: o que é que eu vou ter que aprender daí, né? O que é que Deus está querendo me mostrar através dessa leitura, né? E Deus realmente está querendo mostrar para você aquilo que Ele já vem há algum tempo falando no meu coração, sobre esta palavra, sobre este assunto. E eu achei muito interessante agora, o finalzinho do nosso louvor, que ele está apontando para o finalzinho que aconteceu também no domingo passado. Duas coisas parecidas. Uma, ele está dizendo que é assim que eu vou gastar a minha vida, no domingo passado. E o outro está dizendo que eu vou gastar a minha vida. É isso realmente que você está fazendo? De verdade? Gastando a sua vida por Jesus? Gastando a sua vida no reino? Né? Espero que sim. Espero que a gente, se não está, a gente vai ter mais motivações hoje, com certeza, para gastar. Mas uma coisa que eu queria lembrar no Velho Testamento é que o povo tinha várias comemorações e eles se reuniam em algum lugar. Eles eram chamados para estar reunidos em algum lugar, como a gente está reunido agora aqui, né? Para comemorar várias coisas. Era o tabernáculo, era a colheita e várias coisas assim. E cada pessoa da família, cada chefe da sua família, ele normalmente tinha que levar até a presença de Deus alguma coisa. A única coisa que ele não podia era chegar sem nada. Ele não podia chegar lá de mãos vazias, né? Então, ele tinha que levar alguma coisa para ele e para a família dele, ou para aquele também que não tinha, para poder comer. E hoje, quando você vem até aqui, né, quando nós estamos reunidos aqui, o que é que você está trazendo
para apresentar a Deus? O que é que você está vindo e trazendo para a presença de Deus? Você está com o seu coração vazio? Né? Então é uma pergunta assim que fica para a gente, né? O que é que eu estou trazendo? Eu quero ver só as pessoas estarem cantando, né? Mas também eu tenho que fazer dessas canções alguma coisa para a minha vida, prático para a minha vida, né? Quero gastar a minha vida realmente. Nós estamos gastando de verdade as nossas vidas, né? Talvez aqui no nosso meio é fácil falar isso, é fácil cantar, mas lá fora às vezes não é tão fácil assim. As coisas que a gente enfrenta, muitas das vezes não é maravilhas assim como é uma maravilha aqui dentro, cantar aqui dentro, né? E o que a gente está querendo olhar hoje e falar sobre 2025, a minha perspectiva, né? A gente ainda está bem no início, né, do ano, no segundo mês desse ano. E coincide porque está falando lá na nossa leitura acerca de um tempo, né? E eu queria só lembrar uma coisa para os irmãos, talvez seja uma coisa importante para o grupo. No Mateus e seus amigos, a gente faz uma coisa interessante. A gente pega uma folhinha de papel, um pedaço de papel, e você escreve uma coisa importante que você espera para esse ano. Aí você escreve, aí distribui para cada um. Cada um vai tirar um, sem você olhar. Você não pode tirar o seu mesmo. Aí depois aquela pessoa que vai ler, ela vai dizer, não, eu acho que esse aqui essa pessoa aqui que está querendo, eu já sei o que ele está dizendo aqui, ele quer vender mais óculos. Então eu acho que ele é o irmão Fernando. Assim, uma coisa interessante no grupo. Aí o que é que acontece? Aí o líder guarda aquele papel, e no próximo ano, no início do ano, você vai ler e vai saber se alguma daquelas coisas foram realizadas. Tem pessoas que se comprometem mais na obra do Senhor, e a gente pergunta, que então, irmão, isso é uma coisa que pode ser usado também nos grupos, né? Pois é, mas perspectiva, a palavra perspectiva, nós vamos, antes de falar em perspectiva, nós vamos falar em expectativa, que são duas coisas um pouco diferentes, né? A expectativa, né, o conceito de expectativa é o estado ou a qualidade de esperar algo ou algo provável que aconteça. E foi isto que tivemos, por exemplo, foi isso que tivemos no primeiro culto que o pastor ministrou aqui no primeiro domingo. Ele mostrou quais são as expectativas de Deus para a nossa vida, né? E ele mostrou várias coisas que Deus tem para a nossa vida. Agora, o que nós queremos falar é de perspectiva. É diferente, né? Perspectiva, o que significa? Né? Qual é a sua perspectiva para este ano? Né? Ele vem do latim, é algo que eu estou aguardando ou em vista. O que significa? É a esperança de conseguir realizar algo, né? Perspectiva é a esperança de eu conseguir realizar algo. Mas isso aqui já não depende tanto de Deus, depende de você, depende da gente, de querer realizar, tá? Então, normalmente quando começa um outro ano, a gente está cheio de coisas, né, que a gente quer fazer. Primeira coisa que né? Regime, né? Primeira coisa é regime. Não, eu vou começar esse ano, pode contar, né? Eu vou perder peso. Aí o camarada diz assim, sabe, eu não estou mais jantando. Eu só estou comendo 5 pães agora. Bota a jantar. Bota a jantar é melhor do que comer 5 pães. Amém?
Então, todos nós temos alguma expectativa ou perspectiva. Nós colocamos algum alvo. Esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero me formar, quero começar tal coisa. Não é verdade? Então, qual é a sua perspectiva, né, para esse ano? Exemplo de perspectiva: estou na esperança de vir a ser bem-sucedido no novo trabalho. Isso é um exemplo, né? A perspectiva depende de você querer, né? A palavra expectativa é utilizada para descrever a esperança em algo que foi prometido. O que são expectativa na Bíblia? Expectativa é esperança baseado em suposto direitos que a pessoa acha que tem ou, né, que descobre que tem. Primeiro ponto que a gente quer abordar sobre perspectiva, o novo começo, tá? O novo começo. E a gente estava lendo aí sobre o começo do templo, né? No segundo ano, depois que eles voltaram da casa de Deus, né? Versículo 3. Em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, aqui está Jesua, né? Filho de Jedaque, os outros irmãos, sacerdotes, levitas e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos às obras, constituíram levitas mais de 20 anos para ser sacerdotes. Deixa eu falar uma coisa. A gente está lendo aqui a reconstrução do templo. E eles estavam comemorando os alicerces que iam ser colocados do novo templo. Tá? Então, quando a gente fala de uma coisa dessa, a gente não sabe como foi o começo de tudo isso, né? A gente tem aqui dois personagens importantes que foram até Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros. Um foi Neemias, né? E o outro foi Esdras. Neemias era copeiro, né? Copeiro do rei Ciro, e Esdras era o escriba. Então, os dois foram importantes. Um foi para construir e o outro foi para reconstruir a parte com Deus, espiritual com Deus. E eles, pensam que foi fácil? Tiveram muita dificuldade. Mas qual foi a primeira coisa que Neemias fez quando os irmãos de Jerusalém falaram sobre a cidade e as pessoas que estavam lá, numa miséria? Qual foi a primeira coisa que ele fez? A palavra de Deus diz que ele orou, ele jejuou, ele confessou os pecados dele e de todo o povo. Como é que nós podemos querer receber algo de Deus se a gente não está preparado? Se nós não nos preparamos, né? Se a gente não está querendo resolver as coisas primeiro com Deus. Como você começou 2025? Né? Nós estamos ainda no início, como eu falei, né? Eles tiveram de enfrentar muitas coisas, muitas dificuldades. Então, Esdras e Neemias foram os dois personagens importantes para recomeçar, né, as coisas na cidade de Jerusalém. Neemias, copeiro, e Esdras, o escriba, né? Jejuando, orando, confessando pecados. Hoje, como você chega até a sua... uma outra coisa que eu queria lembrar. A maioria dos jovens aqui
Como é que você chega à sua escola hoje? Muito os pais vão deixar, né? Não é verdade? Muitos dos pais já vão deixar de carro, você não precisa se preocupar com nada, né? Eu sei que quando eu estudei, era talvez da idade de muitos aqui, lá no Guamá, eu tinha que andar 30 minutos, de ida e de volta para minha casa. E ainda meio-dia, na hora da fome, estudar nesse horário. E a maioria hoje já não fazem mais isso, né? Já vão na boa, né? Desde pequeno, o pai vai deixar na escola, né? Mas alguém teve que fazer alguma coisa para que no futuro isso fosse diferente com vocês. Alguém teve que se sacrificar, alguém teve que acreditar, alguém teve até que passar muitas das vezes fome, alguém teve que às vezes vir andando de tão longe, né? Para que hoje você pudesse ter o que você tem hoje. Porque eu posso dizer de dificuldade de falar sobre isso. Né? Eu tinha uma mãe que tinha 8 filhos e não tinha marido. Então a gente não tinha moleza. Então lembre-se, né, que alguém teve que se sacrificar para que hoje a gente até pudesse ter esse lugar melhor aqui para a gente reunir, né? A maioria não sabe, né, o que passaram para construir esse prédio aqui. E a gente agora está numa boa. Então, assim aconteceu com esses 2 homens, né? Para chegar nesse ponto, de começarem a colocar os alicerces. Né? Eles enfrentaram muita dificuldade, muitos problemas. Para você conseguir a vitória, você precisa acreditar nessa vitória. Você precisa acreditar. Né? Se você não acreditar, você não vai conseguir nada. Né? Okay? Eu queria lembrar um exemplo de uma irmã que chegou aqui uns 3 domingos passados, ou 2, ou 4 domingos, não sei bem quanto tempo faz. Mas ela disse, sabe, irmã, eu estava aqui no meu lugar e às vezes eu queria vir aqui na frente e não vi. Mas eu vi uma coisa que me impulsionou a estar aqui na frente. Ela disse, eu vi na televisão um garoto que joga num clube profissional daqui de Belém, e ele era lá do Projeto Vide. Né? Uma Raquel veio aqui e falou isso. Sabe? Aí, a maioria de vocês não sabe da história desse rapaz. Poucos de vocês talvez conheçam a situação dele. Ele chegou no projeto com 11 anos. O pai tinha acabado de morrer na mão da polícia. Né? E ele era um garoto totalmente revoltado. Nem do nome dele ele gostava. Né? E se alguém mexesse com ele lá, ele pegava pau, pegava pedra, tacava ali. Tanta revolta, tanta coisa ruim no coração dele. E depois o pai deles morreu e a mãe conseguiu um outro homem. E com esse homem foi pior ainda. Ele maltratava ele. E esse garoto foi crescendo, foi lá. E a gente foi tratando dele, foi cuidando dele. E hoje ele está nessa situação. E eu nunca deixei ele. Essa semana mesmo eu fui lá conversar com ele. Não está fácil para o lado dele. Não estão dando tanta oportunidade para ele jogar. E ele joga muito. E eu fui e disse, poxa, vamos lá, se puder, né? Só que o jogo que estava acontecendo da Tuna era hoje, Mangueirão. O que eu estou querendo dizer com isso? Não só esse rapaz tem uma história lá, mas muitos têm uma história lá que a gente já está acompanhando por 11 anos.
a vida desses garotos. Existem muitos garotos lá que são especiais, que talvez ninguém quer perto, e a gente acolheu. E hoje eles têm uma vida diferente, né? Talvez o melhor momento desse rapaz, ele chama-se Marlisson, era lá no projeto. A vida dele, talvez o dia dele era melhor do projeto. Talvez o dia melhor da vida dele. E ele mesmo ainda hoje fala isso, né? Quanto ele é grato de ter participado daquele lugar. Mas por que eu estou contando isso, né? Eu estou contando isso porque o projeto VIDE, ele às vezes vive umas incertezas, mesmo com todas essas histórias de vida que saíram de lá. Ele vive incertezas de prosseguir, né? Porque a gente só tem visto pessoas saírem de lá, aquelas pessoas que ajudam, aquelas pessoas que trabalham lá. Irmã Joana não está mais conosco, Andrei não está mais conosco, Hilton não está, né? E a gente tem poucas pessoas que estão lá ajudando, né? Poucas pessoas. A gente não sabe como é que vai ser esse ano, porque eu preciso dar uma parada para cuidar da saúde e vou me ausentar um pouco. Não sei como é que vai ser, mas Deus sabe. A gente tem muitas vezes vindo aqui na frente falado, convidado a igreja, convidado jovens, principalmente, né? E às vezes não temos obtido tanta resposta, né? E aí que eu fico às vezes me perguntando, como é fácil, né, a gente cantar? Eu estou gastando a minha vida, eu vou gastar a minha vida. Bom, né? Mas para ir lá para fora é mais difícil, né? Mas por outro lado, outro dia não, ontem mesmo, eu estava aqui arrumando algumas coisas de eletricidade e eu estava lá em cima. Ontem e domingo passado eu fiquei feliz porque duas pessoas chegaram comigo e disseram: irmão, eu quero ajudar lá. Um jovem me procurou e disse: eu quero ajudar. Amém. Você vai ser colocado lá para num dos sábados. É o sábado para você chegar lá. E aí eu estava aqui ontem arrumando umas coisas aí em cima e passou um homem lá na rua, que é daqui da igreja. E ele disse: ei, irmão, e aí? Como é que está o projeto? Não está tendo jogo lá? Eu disse: por enquanto não, irmão. A gente está esperando um pouco a chuva ficar, mas nós vamos recomeçar. Eu achei tão engraçado assim, muito interessante, muito legal, que ele disse assim: irmão, quando começar eu quero um cargo lá. Graças a Deus, amém. Você vai ter. Sabe? Legal. Muito bom, né? E eu coloquei uma pergunta aqui: o que você está fazendo? Ou o que você quer fazer na obra de Deus? Por que você ainda não está fazendo? É? Por que você não está fazendo? Às vezes a pessoa diz que não tem tempo, às vezes a pessoa diz que é muito cedo, 7 horas da manhã. Você sabe que hora eu acordo? Durante 11 anos, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, todo sábado, quase todo sábado, para estar lá. E o que eu escuto às vezes de alguns, né? Não, esse horário é muito cedo, não estou acordado ainda. Não estou acordado ainda. Ou alguém diz assim: eu ainda não estou preparado. Eu preciso ainda me preparar. A gente está lá há 11 anos. Pergunta: o que é que a gente sabe? Nada. Porque Deus está nos ensinando todos os dias.
Deus está nos ensinando uma coisa nova todos os dias, falando uma coisa diferente todos os dias com aqueles garotos. E a gente está num processo de aprendizado prático, direto com as pessoas. E às vezes a pessoa diz, não, eu tenho que fazer um curso, tenho... É verdade, se puder, faça. Né? Ou alguém diz, não estou preparado, mas Deus não está procurando pessoas preparadas. Ele não está procurando pessoas preparadas, pessoas que tenham um curso, tenham uma eloquência muito alta. Não é nada disso. Deus está procurando pessoas disponíveis para Ele preparar. Não está procurando nada disso. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu trabalho com eletricidade. Eu trabalho com eletricidade. E todos os dias quase eu estou em casas diferentes, mas principalmente em muitos apartamentos. E quando eu chego lá para fazer algum trabalho, a primeira coisa que a pessoa pede para fazer é desligar toda a casa. Não, vamos desligar logo tudo. Eu disse, não precisa. Eu até brinco, né? Se algum eletricista chegar na sua casa e pedir para desligar tudo, mande ele embora. Porque você tem que saber lidar com as coisas. Né? Você tem que estar ali para resolver. Você tem que ter conhecimento do que você faz. Né? Você tem que ter autoridade no que você faz. Né? E essa palavra, assim... Aí, às vezes, eu estou fazendo um trabalho, o camarada está aqui no meu cangote, aqui, ó, olhando aqui, ó, aqui, ó, do lado aqui, quase bufando aqui, não sai de perto, olhando. Aí, daqui a pouco estoura uma coisa aqui no quadro e ele quase que morre, né? Sai daqui de perto. Aí é engraçado. Aí diz, puxa, para ti parece que não foi nada. Mas vocês parecem que gostam até de pegar choque. Não gostamos não, ninguém gosta. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ter autoridade naquilo. Né? Entendeu? A mesma coisa, nós precisamos também ter autoridade no que a gente está fazendo para Deus. Precisamos ter autoridade no que a gente está fazendo para Deus. Por quê? Porque as pessoas só vão acreditar quando elas perceberem no que você está falando, no que você está pregando, quando elas perceberem que você acredita. Quando elas perceberem que você acredita, eles vão acreditar. Mas se não, Jesus, ele tinha autoridade no que ele falava. E ele incomodava, ou para a pessoa mudar, ou para a pessoa se revoltar contra ele. Mas autoridade. Sabe onde a gente viu essa autoridade? Naquela mocinha que foi levada como escravo para aquele comandante chamado Naamã. Ele levou como escrava para ele. E na hora que ele estava muito doente com lepra, que era uma doença horrível, né? Sabe o que ela falou para ele? Com autoridade. Ela disse, se o meu Senhor for até o profeta, com certeza o Senhor ficará curado. Ele não era qualquer pessoa. Naamã não era qualquer pessoa. A palavra diz que Naamã era o comandante e que Deus tinha dado muitas vitórias a ele. Ele era um homem importante, mas ele acreditou no que aquela menina falou. E aquela menina, interessante, é que ela podia ter muitas desculpas, e ela era tão jovem quanto muitos de vocês aqui. Ela podia ter muitas desculpas. Primeiro, ela respeitava aquele homem. Ela chamava de meu Senhor. Ela chamava de meu Senhor.
ela nunca esqueceu do Deus dela, do Deus que ela servia. E ela falou com autoridade: o Senhor vai até o profeta, que ele vai curar o Senhor. Sabe aonde Deus colocar você? Não fique resmungando, não fique reclamando, porque Ele quer usar você, talvez, nesses lugares. E na hora que ela precisou ser usada por Deus, ela falou. E Deus foi exaltado. Às vezes Deus quer ser exaltado, né? Às vezes é fácil a gente exaltar onde está todo mundo que é chamado crente, né? Mas em outros lugares, ela tinha respeito por aquele homem, ela nunca se revoltou, mesmo estando longe da família, dos amigos. Ainda assim, quando Deus usou de maneira poderosa, com autoridade, né? Então ele foi até o profeta e realmente ele ficou bom. Deixa eu só. Tem um direcionamento aqui. Então a mãe acreditou nessa mocinha, né? Assim falar com autoridade, como no dia que a gente foi evangelizar lá aqui nessa área, né? Os grupos, onde tinha vários homens bebendo, e a Maria disse para um dos homens: se o senhor não parar de beber, o senhor não vai ter a salvação. Ele pode até não ter mudado naquele momento, mas a palavra de Deus foi levada para ele, com a autoridade da Maria. Oi, irmão. Irmão Henrique, lembra disso? Então nós precisamos falar com autoridade, porque Jesus, Deus, já nos deu autoridade para isso. Então, eu lembro, falando ainda de a gente sair, de evangelizar, eu lembro que Jesus deu autoridade para os seus discípulos e enviou eles para curar, para várias coisas. E quando eles voltaram, eles ficaram reunidos, né? E começaram a falar o que aconteceu durante esse tempo, né? Os demônios saíam gritando, os doentes ficavam curados, tudo isso. E Jesus ficou escutando, né, o que eles estavam falando. E ele disse: isso é muito importante, isso é muito bom. Mas o que era melhor ainda, além dessa comunhão? Ele disse uma coisa interessante: que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. Ele disse: melhor ainda é que os seus nomes estejam escritos no livro da vida. O nome da igreja aqui, da maioria, eu creio, né? Está escrito no livro da vida. Então, muitas das vezes é mais fácil, eu não estou dizendo que não deve fazer, é mais fácil a gente pegar alguma coisa e estar fazendo aqui dentro. O que é que você faz? Quero que você entenda que eu não estou dizendo que isso não deve ser feito de jeito nenhum. Alguém toca bateria, alguém é um professor, principalmente de crianças, muito importante. Alguém ministra música, cantando louvor, muito bom. Mas e aqueles que ainda estão lá fora? Né? Parece que a gente quer ficar só. Aqui é muito bom, gente. Aqui nós estamos arrumando os salvos no céu. Mas nós estamos também preparando para eles irem lá para fora. A escola dominical, né? Discipulado, grupos familiares. Estamos preparando para ir lá para fora. Né? E
esse tempo todo, todos os sábados, a gente está confrontando direto cada garoto e falando diretamente de Jesus para a vida deles. E é isso que Jesus disse. E os que não estão aqui? É você, é eu, que tenho que ir lá fora para falar. É eu, é você que temos que ir lá fora para gastar a nossa vida por essas pessoas. Então, estou lembrando aqui, né, dos louvores, dos hinos que tem sido muito sugestivo para nós sobre usar a nossa vida, gastar nossa vida. E tem mais uma outra frase que eu achei interessante, irmão Júnior. Eu estou perdendo por ele, né? Estou perdendo as coisas do mundo por ele. Entendi dessa forma. Será que realmente é isso que nós estamos fazendo? Gastando, usando a nossa vida por ele? O segundo ponto que a gente queria observar aí, então, já está acabando, ainda tem muita coisa interessante. O segundo ponto é que, para a gente ter essa perspectiva também, é preciso a gente viver o presente. Eu preciso viver o presente. Tá? Queria ver de novo aqui, começando no 11, umas coisas interessantes. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados ao alicerce da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, lamentavam a vozes gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes, se ouviam de longe. Então ele está dizendo aqui, viva o presente. Então, olhar para trás, com tremendo saudosismo, pode nos impedir de seguir em frente. Olhar para trás com tamanho saudosismo pode nos impedir de seguir em frente. As pessoas podem dizer, mas naquele tempo era melhor, né? Quando o pastor Arão não estava aqui. A gente podia fazer tudo. Brincadeira, tô brincando. Então alguém pode pensar assim, né? Não. Ele pode olhar para trás com saudosismo, pode nos impedir de seguir em frente e ver o que o Senhor está fazendo e como Ele está agindo. Os judeus ficaram tristes porque jamais conseguiriam ver o novo templo, que era o templo muito diferente desse outro, né? E isto os impedia de aceitar o novo e não permitir que o passado... Então, não permitir que o passado desanime e impeça você de seguir adiante, de admirar e de ver as bênçãos de Deus. Então, as coisas do passado têm que ser deixadas, porque senão eles vão nos impedir de olhar para frente, de perceber o que Deus está fazendo, né? Se você está preso a alguma coisa do passado, procure se desprender disso.
nós podemos confiar no Senhor, que conduz as nossas vidas, e podemos desfrutar, né, desfrutando das bênçãos do que temos agora e especialmente da sua presença. Como você está hoje? Com saudade de um passado que não volta mais? E sem conseguir ir em frente? Ou você consegue viver o presente confiando que Deus lhe dará também um bom futuro? Então, nós precisamos desfrutar do presente que Deus nos dá. Todos os dias. E precisamos deixar... Gente, a gente acabou também de ler, de cantar uma coisa dizendo que nós somos filhos de Deus, né? Filhos de Deus, filhos de Deus. Como às vezes a gente está sendo filho de Deus, se muitas das vezes a gente tem palavras que nos bota lá para trás. Essa semana com certeza vai ser muito ruim para mim, né? A pessoa já começa a semana desejando que seja ruim. Não, quarta-feira não vai dar não, irmão, porque eu sei que vai chover. Não vai dar para ir para a igreja. Eu fiquei lembrando de sexta-feira que tinha que ir lá na casa do pastor, e parece que abriram assim o céu, tanta chuva. E eu saí de casa, né? Como na bicicleta. Usei uma calça que não molhava, e a sombrinha aqui. Meu amigo, cada vez mais aí nesse meu vento levar. E foi difícil chegar, mas cheguei. Quando você está com um temporal desse, que você precisa trabalhar, você não dá um jeito de ir, mesmo com todo o tempo assim? Você não consegue chegar no seu trabalho? Você dá um jeito, você vai. Mas parece que a gente tem prazer de dizer, olha, pastor, não dá para ir porque está chovendo. Gente, é para Deus. Para Deus. Né? É a sua vida que você está dizendo que está gastando para Deus. Confia nele. Confia nele. Uma coisa que eu queria lembrar para a gente aqui na nossa cidade de Belém, que vai acontecer uma coisa que o mundo todo diz que vai estar voltado para cá, né? E a cidade está sendo transformada, igual a Jerusalém lá, construindo o muro, que estava tudo destruído, né? Eles estão tentando fazer na cidade, conseguir em um ano, o atraso de uns 30, 50 anos. Estão tentando resolver todos os problemas que não vão ser resolvidos. Mas as pessoas estão acreditando no que vai acontecer, e muita gente está se preparando para isso, não é? Muita gente tem uma perspectiva de que vai ganhar muito dinheiro, muita coisa, a vida vai mudar. E por que nós também não podemos acreditar nas coisas de Deus? Nós não podemos crer que esse ano e mais o ano seguinte, mas vai ser diferente. Eu vou me comprometer, né? Igreja, nosso tempo aqui é para nos preparar, para estar lá fora, para ir lá para fora. Igreja é isso, sair para fora. E uma das coisas que a gente mais escuta aqui na nossa cidade é COP30. E a COP30 tem que cumprir uma agenda. Já ouviram isso? Existe uma agenda. É construção, é muita coisa. E tem que ser cumprido. Tem que acontecer. Mas existe uma agenda ainda mais importante do que a COP30, de que qualquer outra coisa.
que na última reunião que nós tivemos, liderado pelo pastor Arão, para a liderança, ele lembrou isso para a gente. Nós estamos numa das coisas mais importantes da nossa vida neste mundo, que é a obra do Senhor, que é ganhar pessoas para Cristo, como ele mesmo disse para Zaqueu, porque eu vim para salvar e buscar o perdido. E se nós não estamos também nesse mesmo caminho com Jesus, a gente está no lugar errado. Porque você também já faz parte da agenda. Deus tem uma agenda e você faz parte dessa agenda. Ele disse lá em Mateus 28, 18, vão a todos os povos, façam que sejam meus discípulos. Você já faz parte disso. Eu faço parte, você também faz parte disso. Entendeu? E aí? Qual é a sua perspectiva para esse ano? Sim. Então, o que aconteceu com esses homens quando foram lançar os alicerces? Alguns tinham saudade, ficaram travados, não andaram para frente, porque ficaram com saudade do antigo templo. E os novos estavam felizes pelo templo que eles tinham naquele momento. Os velhinhos estavam presos, né? Não conseguiam andar para frente. Então a gente precisa se desvencilhar das coisas que nos atrapalham para caminhar olhando para frente, olhando para Jesus. Se você ficar preso, né? Se nós estamos presos, a gente não vai desenvolver nada para Deus. Estamos presos. Tem coisas na sua vida que está lhe prendendo ainda. Queria olhar para uma coisa aqui, que vocês pudessem olhar para essa folha de papel. Opa. E perguntar, o que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo aqui? Uma folha de papel. Olha aí, muito bem. Uma folha de papel com um pontinho preto no meio. Não é? É assim que muitas das vezes é a vida de alguém que está preso em alguma coisa. Ele não consegue enxergar o que está em volta desse pontinho. O espaço em branco. Ele não consegue enxergar os pontos, os lugares em volta desse ponto que precisam ser preenchidos. E a gente fica muitas das vezes nos concentrando em coisas pequenas. Está aqui, ó, um pontinho preto no meio da folha. É assim, às vezes, a nossa vida. Tem muito espaço para ser preenchido e a gente, às vezes, não está fazendo nada para preencher esses espaços. Principalmente com as coisas de Deus. E a gente fica concentrado, muitas das vezes, fazendo até críticas. Né? Entendeu? Deus nos deu uma vida inteira para nós usarmos para Ele. E às vezes a gente está parado. Um pontinho preto no meio de uma folha que ainda não está sendo preenchido. O que vocês têm feito para o Senhor? Como você tem feito? Deus não quer pessoas que já estejam capacitadas. Deus talvez não esteja chamando você para ir lá para a Índia, como foi chamado nosso irmão, como a Jamilá, que eu sei que vai
ser direcionada para algum lugar. Já foi, muitas vezes. Mas pode ser que Ele esteja chamando você aqui para perto. Né? Esteja chamando você tão perto. E às vezes a gente está dizendo, não dá. Estou com muito sono. Eu preciso fazer minhas coisas. Né? E aí a gente vai deixando essas pessoas de lado. Baixe sua cabeça.